Naquela noite, quando comemoramos nosso primeiro ano de casamento, eu jamais poderia imaginar que minha vida desabaria bem ali, diante dos olhos de todos os convidados. Beatriz Albuquerque, minha sogra, aquela senhora de olhar de pedra e que vive mergulhada num cheiro eterno de Chanel número 5, levantou-se no meio da festa e me acusou, em alto e bom som, de ter roubado o relógio Brigá dela, avaliado em R$ 2 milhões. Ladra! Cuspiu a palavra como se fosse veneno. E o Renato, meu marido, simplesmente se virou e me deu um tapa tão forte que eu fui parar no chão da sala. Mas os dois calcularam mal. O que aconteceu depois virou o mundo deles de cabeça para baixo. Meu nome é Susana, tenho 29 anos e esta é a história de como a traição das pessoas mais próximas me fez mais forte do que eu mesma imaginava. Atibaia é uma cidade onde todo mundo se conhece, onde a fofoca voa mais rápido que áudio de WhatsApp em grupo de família. As senhorinhas da esquina sabem mais da sua vida que o próprio Google. Foi aqui, na casa da Rua das Acácias, que herdei dos meus pais, que decidi comemorar nosso aniversário. A casa estava toda decorada com umas guirlandas que o Renato comprou em promoção e vivia se gabando da baita barganha. Durante uma semana inteira, a varanda virou palco de som, caixinhas tocando música, convidados rindo, taças de espumante baratinho tilintando. Fiz questão de escolher algo barato mesmo, só para provocar. Sabia que minha sogra tremia só de lembrar do estilo popular brasileiro do nosso casamento. O Renato tinha 31 anos. Trabalhava na imobiliária Vértice, metido com negócios imobiliários, e falava como se fosse político em campanha. Ah, como ele sabia falar! Era capaz de vender ventilador para pinguim e apartamento sem reboco para aposentado. Nos conhecemos numa festa de aniversário de um amigo em comum. Em menos de 15 minutos ele me laçou. Trouxe um coquetel, zoou a música brega, depois ficou uma hora me contando como sonhava com uma família grande e uma casa cheia de amor. Atencioso, carinhoso, com aquele sorriso leve e a habilidade de escutar. Uma raridade hoje em dia. Nos primeiros meses, ele me afogava em flores, levava para jantar e jurava que eu era a mulher da vida dele. Mal sabia eu. A mãe dele, Dona Beatriz Albuquerque, apareceu na festa com seu colar de pérolas de sempre, aquele que ela usa em todo evento desde o bug do milênio, ex-proprietária da boutique Estilo Bia, lá na Praça Central. Nunca perdi a chance de lembrar o quanto era chique. Quando nos conhecemos, ela me olhou como avaliador de penhora e disse entre os dentes: "Quando não tem peixe, até lagostim serve." E assim começou o nosso relacionamento, caloroso. Durante o ano em que convivemos, eu aprendi os papos preferidos dela, como abriu a boutique do zero, quando o empreendedor de verdade era quem vendia roupa e não quem fazia dancinha no Instagram. Como recusou 3 pretendentes milionários para viver o amor verdadeiro. Segundo ela, hoje em dia ninguém mais sabe cuidar de uma casa como se deve. Naquela noite, vi aqueles olhares tortos dela a cada 5 minutos. Me encarava como se eu fosse uma mancha no tailer dela. Ouvi comentários venenosos sussurrados, que a salada estava salgada demais, que a música parecia rave em curral, que meu vestido era da coleção do ano passado. Ao lado dela, Dona Norma, sua amiga inseparável, só balançava a cabeça com ar de luto. Mas eu fingi que nem era comigo. Esse é o nosso dia, pensei toda boba. Foi então que o circo pegou fogo. No meio do jantar, enquanto a tia Lourdes da casa ao lado falava da crise na coluna e o tio Zé já servia a 5ª taça de vinho para abrir o apetite, Dona Beatriz se levantou e bateu no copo com tanta força que parecia ter convocado os deuses. O barulho foi tão alto que até o gato, Bolota, que cochilava sob a mesa, pulou e deu com a cabeça no tampo. O silêncio caiu. Até tia Lourdes congelou no meio da frase, e olha que isso não acontece nem com anestesia. "Tenho uma declaração importante", disse ela, com o tom de quem vai anunciar o fim do mundo, ou no mínimo o aumento do IPTU. Todos viraram o pescoço na direção dela. O contador, seu Milton, até limpou os óculos. Renato franziu a testa. Claramente ele não fazia ideia da encenação.
Eu estava paralisada, com um garfo cheio de salada de maionese. A batata flutuava no ar. Beatriz fez uma pausa teatral, tipo atriz de novela das 7, e ergueu a mão, exibindo o pulso pelado. A cara dela era de tragédia grega, como se tivesse sumido o sentido da vida, e não só um relógio. Meu relógio, Brigatti, uma herança de família, avaliado em R$ 100.000, desapareceu. Silêncio, olhares congelados, e a última pessoa perto do quarto. Eu. Foi como se alguém tivesse puxado o plugue do som. Tia Lourdes deixou a colher cair, seu Milton engasgou com a cachaça, meus ouvidos começaram a zunir e a batata caiu do garfo como se dissesse, tô fora. O quê? Eu nem cheguei perto, soltei, nervosa. Não ouse mentir, gritou ela, agora virando uma feirante de luxo. Você sempre invejou nossa riqueza. Deve ter pensado, ela nem vai perceber. Confessa, você roubou. Os convidados ficaram petrificados, parecia um boneco de cera. Dona Norma botou a mão no peito, talvez de choque, talvez para conferir se os brincos estavam no lugar. Todos me olhavam. Cada par de olhos perguntava o que nem era verdade. Sério mesmo? Olhei para o Renato. Esperava que ele dissesse, mãe, você tá maluca? Mas ele se levantou devagar, empurrou a cadeira com um rangido que parecia sair de filme de terror e sibilou. Susana, se você pegou, devolve. Não me envergonha. E não se envergonhe. Eu não peguei nada. Como você pode acreditar nisso, Renato? Sou eu! Foi aí que o tapa veio. Seco, estalado, digno de novela mexicana. Minha bochecha ardeu. Vi estrelinhas. Cambaleei e me segurei na mesa, derrubando a garrafa de vinho. O líquido manchou a toalha branca como sangue de cena policial. Um suspiro geral percorreu o salão. Alguém ofegou. Tia Lourdes fez o sinal da cruz. Vou chamar a polícia agora, disse Renato pegando o celular. Ladrões não vivem em família. Fiquei parada, segurando o rosto quente, sem acreditar. Era o mesmo homem que tinha me prometido proteger do mundo todo. 15 minutos depois, que pareceram uma eternidade, a viatura chegou. Um tenente jovem e um alferes que tinha a cara de quem só queria um café. Me levaram dali algemada, da minha própria casa, como se eu fosse um ladrão de novela das 9. Os convidados se afastavam, evitando olhar. Seu Milton balançava a cabeça com pena. Tia Lourdes chorava. Dona Norma já cochichava algo no ouvido da outra. No outro dia até o padeiro saberia. Dona Beatriz ficou na porta de braços cruzados e um sorriso de jiboia que acabou de engolir um coelho. E o Renato? Nem olhou para trás. Para ele eu já era passado. Fim de arquivo. Eles acharam que tinham acabado comigo. Mal sabiam com quem estavam lidando. A ida para a delegacia parecia pesadelo. As algemas apertavam meus pulsos, minha bochecha latejava e os olhos ardiam. As luzes vermelhas piscavam no vidro da viatura como se me lembrassem: acorda, garota, isso aqui é a vida real. Sua vida simplesmente foi pro buraco. Na delegacia, me trataram como se eu fosse uma criminosa de novela das 9. Tiraram minhas digitais, bateram umas fotos de frente e de perfil, tudo com aquele olhar blasé dos policiais de plantão. Depois me jogaram numa sala abafada com uma lâmpada piscando igual aquelas de filme policial dos anos 80. 2 investigadores me bombardearam com as mesmas perguntas. Onde está o relógio? Você teve algum problema com sua sogra? Entrou no quarto dela durante as férias? Repetia a mesma ladainha. Não peguei nada, não sei de nada, nem cheguei perto do quarto. Mas dava para ver nos olhos deles que achavam que eu era só mais uma nora invejosa querendo botar a mão nas joias da família. Revistaram tudo. Minha bolsa, meus bolsos, até me fizeram tirar os sapatos. E então, acharam. Um dos investigadores tirou da minha bolsa um estojo de veludo. O que é isso aqui? Perguntou ele. Quando vi, quase desmaiei. Esse é o relógio Breguet, mas como isso veio parar aqui? Eu juro que não peguei. Já temos motivo para te deter, disse o outro com aquele tom de vilão de novela mexicana. Horas depois me soltaram. O plantonista murmurou.
Depois de checarem as digitais no relógio, te liberaram. Não tem prova o suficiente para te prender. Provavelmente alguém colocou isso aí na sua bolsa. Mas e daí? Minha reputação já tinha sido triturada igual carne moída, minha dignidade jogada no chão, e aquela casa já não era mais minha. Renato, sim, meu marido, Renato Albuquerque, mandou uma mensagem fria como um contrato de banco. A partir de hoje, essa casa não é mais sua. Nem pense em voltar. 4 da manhã. Eu sozinha, debaixo de um poste na deserta Rua das Acácias, sem rumo. Não dava para voltar. Renato e a mãe dele, a senhora Beatriz, tinham assumido o controle geral. Lembrei que um mês depois do casamento ele apareceu cheio de papéis, dizendo que era para colocar o nome dele nos documentos da casa. E eu? Uma idiota apaixonada. Assinei tudo achando que isso era pro bem da família. Parece piada pronta. Fui parar num hotel antigo nos arredores de Atibaia. O nome era chique, mas por dentro tinha paredes descascando e cheiro forte de água sanitária. Mas, sinceramente, tava nem aí. Me joguei na cama do quarto 112, que rangia mais do que porta de sítio, e chorei como se não houvesse amanhã. O celular não parava de vibrar. Gente da família, amigos, vizinhos, todo mundo querendo saber o que rolou. Não era solidariedade, era fofoquinha gourmet. Coloquei o celular no silencioso e virei pro canto. Às 9 da manhã, seu Milton me ligou perguntando se precisava de ajuda. Ele foi o único. O resto evaporou. Até o tal do Leandro, amigo de infância do Renato, mandou uma mensagem. Poxa, melhor não me envolver nas tretas de vocês. A administradora do hotel, Dona Neuza, uma senhora de uns 60 e poucos anos, com olhar doce e voz de fumante de longa data, foi a única alma caridosa. Todos os dias, sem falta, me levava café sem eu pedir. Às vezes deixava tortinhas fresquinhas na porta do quarto quando percebia que eu não estava comendo nada. Uma noite, sentou-se comigo num banquinho perto da entrada e disse: "Não vale a pena chorar por gente assim, minha filha. Isso aí não é amor, isso é canalice." As palavras simples dela me aqueceram mais do que qualquer cobertor. E então, um e-mail, aviso de despejo. Olhei para a tela em choque. A casa dos meus pais, minha herança, agora estava no nome do Renato, legalmente e oficialmente, enquanto eu, uma besta cega de amor, assinava tudo que ele enfiava na minha frente, ele me roubava aos poucos, com a frieza de um estelionatário profissional. Fechei o e-mail. Acabou. A Susana de antes, que confiava e amava todo mundo, morreu ali. Uma nova mulher nasceu, uma que ia lutar. Ao meio-dia, voltei à delegacia, mas não como suspeita. Agora era eu quem ia bater de frente. "Quero registrar um boletim de ocorrência", falei firme, olhando nos olhos do policial. "Fraude, falsificação de documentos e roubo de propriedade. Ah, e também quero denunciar as agressões." O rapaz atrás do balcão soltou um risinho sarcástico, como quem pensa, lá vem novela de casal. "Briga de família? Vocês se resolvem entre vocês." "Não, não", eu retruquei. "Isso é crime, e eu tenho provas. Fui parar no hospital, tá tudo registrado." Fui então encaminhada à delegada Márcia Ribeiro, uma mulher centrada, ali pelos 40, com olhar afiado e voz serena. Ela me ouviu sem interromper, enquanto eu despejava tudo: as manipulações da sogra, a traição do marido, a casa roubada, a acusação falsa, até o tapa que levei no nosso aniversário de casamento. "Eu sei que parece coisa de novela das 9, doutora, mas é tudo verdade", concluí. Ela assentiu sem drama. Vigarista esperto sempre deixa rastro. E quanto ao tapa, enquadro isso no artigo 115, lesão corporal leve. Já que você tem o laudo, vamos em frente. Foi a primeira vez em muitos dias que senti um fiapo de esperança. A delegada levou tudo a sério. No dia seguinte, fui chamada para prestar depoimento oficial. Falei tudo, com detalhes, datas, conversas, documentos. O que parecia coincidência se tornou uma clara trama de golpe. Então ele sugeriu colocar o nome dele nos papéis logo depois do casamento. Sim, disse que era mais seguro pela família. E os documentos originais? Estavam no cofre, no nosso quarto. Fiquei muda.
Já deviam ter sumido. Passei os dias seguintes no hotel, fuçando mensagens antigas, recibos, qualquer pista. Dona Neuza vinha de vez em quando com um chá, sentava em silêncio ao meu lado, só para eu não me sentir tão sozinha. 2 semanas depois, a delegada me ligou. Suzana, vem aqui, temos novidades. No escritório dela havia uma pasta de documentos. Abri e quase perdi o fôlego. Extratos bancários, transferências, esquemas. Renato tinha aberto uma conta só no nome dele 1 mês depois do casamento. E o dinheiro das nossas contas conjuntas ia parar lá, com desculpas de reformas, seguros, despesas de casa. Ele não ficou quieto não, comentou Márcia. E a mãe dele parece estar por trás de tudo, orquestrando mesmo. Fechei os punhos. Eu fervia por dentro. A boa notícia, a venda da casa tinha sido bloqueada. A justiça tinha apreendido o imóvel. Agora eles não podiam fazer nada com ele até o julgamento. Era a primeira vitória. Mas eu sabia, a guerra estava só começando. A investigação engrenou. Todo dia eu acordava com um pensamento só. Eles não vão sair impunes. A delegada me atualizava a cada passo. Dias depois ela me entregou um documento impresso. Leia. E-mail de Beatriz Albuquerque para o filho. Assunto: plano para tomar controle total. Venda lucrativa da casa. Enviado 3 semanas antes do aniversário de casamento de vocês. Tá tudo aqui, nos mínimos detalhes. Minha sogra ensinou o filho direitinho a como me manipular, tipo manual de instruções mesmo. Que palavras usar, como aproveitar o feriado como distração. Se for preciso, deixa ela bêbada, faz ela assinar os papéis da casa quando estiver emocionada, dizia a mensagem. Li aquilo com as mãos tremendo de raiva. De repente, tudo fez sentido. Os comentários venenosos da Beatriz, minha sogra, o jeito insistente do Renato com os papéis, aquela preocupação que mais parecia um comercial de margarina estragada. Era tudo parte de um plano, frio, calculado e nojento. A delegada Márcia Ribeiro se recostou na cadeira enquanto eu absorvia o tamanho do golpe. Não era só fraude, era um tipo de abuso psicológico tão bem orquestrado que dava até medo. A mulher treinou o filho como se fosse um cão de competição, passo por passo. As lágrimas chegaram, mas eu segurei firme. Eu não ia dar esse gostinho para a cobra da Beatriz. Isso pode ser usado no tribunal? Perguntei, tentando manter a calma. Claro, respondeu a delegada, firme. Isso aqui é dinamite. A promotora assistente já está preparando acusações para os dois. Vamos devolver tudo para você. A casa, o dinheiro e seu bom nome. Pela primeira vez em meses, eu acreditei em alguém. Os 7 meses seguintes se arrastaram mais do que fila de banco em dia de pagamento. Teve perícia, petição, adiamento de audiência, um inferno burocrático. Mas eu fui me reconstruindo, pedaço por pedaço. Não mais como uma mulher arrasada, agarrada aos cacos do casamento, e sim como alguém pronta para revidar. Entreguei documentos, ajudei na investigação, revirei memórias de conversas que antes pareciam bobas e agora eram peças essenciais no quebra-cabeça da manipulação. A dona Neuza, do hotel onde fiquei, virou quase uma tia de consideração. Um dia ela até pendurou minha foto no quadro de honra do saguão com a legenda: "A mulher mais forte que conheço". Eu sorri em meio às lágrimas, mas eram de gratidão. Finalmente alguém me via como eu era, não uma vítima, mas um ser humano. E então, numa noite em que o sol se punha atrás dos pinheiros do hotel, o investigador ligou. "Suzana", disse ele, tenso, "eles estão tentando registrar a casa de novo, dessa vez no nome de um laranja. A Beatriz contratou um picareta para burlar a apreensão do imóvel. Se a gente não tivesse descoberto, a casa já tinha ido a leilão." Senti o sangue gelar. Eles estavam desesperados e, portanto, perigosos. Mas a delegada Márcia estava sempre um passo à frente. Anota aí: tentativa de fraude, obstrução da justiça e falsificação. Esse processo já nasceu morto para eles. Fiquei em silêncio, processando tudo. "Pronta para processar?" ela perguntou. "Mais do que pronta", respondi. O dia do julgamento chegou antes do que eu esperava.
Lá estava eu, em frente ao Tribunal Distrital de Atibaia, com um terno azul que mal dava conta do frio. O céu estava cinzento, o vento cortava, parecia que até o clima estava conspirando com a tensão. A delegada Márcia me encontrou na porta e, com um aceno de cabeça, me encorajou. Consegue lidar com isso? Lembra que não é você quem está no banco dos réus, são eles. Dentro do tribunal, o silêncio era quase religioso. Só se ouvia papel sendo virado e cochichos abafados dos advogados. Olhei ao redor e vi os dois, Renato e Beatriz, sentados na defesa. Ela, como sempre, vestida para matar, preto com pérolas, só que sem o sorriso de sempre. Já ele estava visivelmente nervoso, mexendo nas abotoaduras e evitando meu olhar. Vamos mostrar para eles onde os lagostins passam o verão, sussurrou ela, meio rindo. O julgamento começou. Patrícia apresentou a acusação com uma frieza cirúrgica. Este não é um caso de briga familiar. É sobre manipulação, traição, roubo emocional e físico. Suzana não foi apenas enganada, ela foi devastada por aqueles em quem mais confiava. O júri já lançava uns olhares tortos para o Renato e para Beatriz. Nos dias seguintes, Patrícia foi desenhando o quebra-cabeça para eles. Extratos bancários, documentos falsificados, e-mails entre mãe e filho, atestado do centro de trauma, tudo detalhado. E aí chegou a minha vez. Levantei e fui até o tribunal com o coração acelerado. Minha voz começou trêmula, mas ganhou força a cada frase. Eu só queria ser uma boa esposa. Acreditei que família era coisa sagrada, que meu marido me protegeria. Eles usaram o meu amor e minha confiança. E, em troca, me destruíram. Fiz uma pausa, encarei os jurados. Não tô aqui só por mim. Tô aqui por todas as mulheres que já foram traídas por quem diz que ama. A gente tem direito à justiça. Eu me recusei a ficar em silêncio. Estou aqui para dizer, não fui eu, foram eles. Quando me sentei, a sala estava em absoluto silêncio. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, eu me senti forte. Teve um momento que ficou marcado. Durante o interrogatório, a promotora Patrícia virou para Beatriz. Senhora Albuquerque, por que acusou sua nora de roubar o relógio se não havia nenhuma prova? A velha hesitou. Eu achei que ela tinha pegado. Ou seja, ou ela achava mesmo, ou só precisava de uma desculpa esfarrapada para invadir minha bolsa e me humilhar. O tribunal ficou em silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma defesa. Só constrangimento. No último dia, descobrimos o que eu já suspeitava. A Beatriz não tinha perdido porcaria nenhuma de relógio. Ela escondeu a jossa e depois jogou na minha bolsa, fingindo indignação. Tudo armado. Infelizmente, parte do dinheiro que o Renato transferiu para fora do país não vai voltar nunca mais. Já era. Mas o resto... O júri voltou. A tensão era de dar nó na garganta. Sentei com a postura reta, respirei fundo. O presidente do júri se levantou e anunciou: sob as acusações de fraude em larga escala, falsificação de documentos e danos morais e físicos à vítima, consideramos os réus Renato Albuquerque e Beatriz Albuquerque culpados de todas as acusações. Ela fechou os olhos. Culpada. A palavra ecoou na cabeça dela como aquele alarme chato de celular que você esquece de desligar no fim de semana. Uma onda de emoções a invadiu. Alívio, o doce gosto da justiça feita, todas aquelas noites mal dormidas no hotel, a humilhação, a dor, tudo culminava naquele instante. As lágrimas brotaram, mas agora eram de vitória. O juiz anunciou o veredito. Com base nas provas apresentadas e na decisão unânime do júri, o tribunal condena Renato Albuquerque a 2 anos de prisão.
Beatriz Albuquerque pegou 1 ano de cadeia por fraude cometida em grupo, com falsificação de documentos e, claro, por causar danos morais e físicos à vítima. Os bens do casal seriam apreendidos, a casa sujeita à devolução imediata. E o melhor, todos os valores desviados seriam integralmente devolvidos. Renato rejuvenesceu uns 10 anos na marra, mas só porque agora ia pegar sol na laje da cadeia. As mãos de Susana tremiam quando os guardas se aproximaram com as algemas. Beatriz não resistiu. Pela primeira vez a máscara dela caiu. Nada de brilho, nada de arrogância. Só restava uma mulher amarga, derrotada, que achou que podia destruir vidas como quem troca o canal da TV. Quando eles foram levados, Susana nem se deu ao trabalho de olhar para trás. Eles tiveram o que mereciam, murmurou a delegada Márcia Ribeiro. Graças a você, eu assenti, tentando conter as lágrimas. Não, ela respondeu com aquele jeitinho sereno. Graças a você, você não desistiu. Ao sair do tribunal, Susana sentiu como se tivessem tirado uma geladeira das costas dela. O céu em Atibaia parecia mais azul do que nunca. Pela primeira vez em meses, ela respirava de verdade. A justiça tinha sido feita, mas a jornada estava longe do fim. Agora era hora de retomar o que era seu. Os dias seguintes pareciam um sonho meio doido. A antiga casa da família estava de volta. Susana ficou ali, com a chave na mão, sem saber se ria ou chorava. O bramado estava um matagal só, os canteiros abandonados, parecia até casa de filme de terror, mas ainda assim era o lar dela. Cada piso rangendo, cada rachadura no gesso contava histórias que ela achou que tinha perdido para sempre. Andou pela casa devagar, passando a mão pelas paredes, como quem abraça um velho amigo. Os móveis espalhafatosos da ex-sogra já tinham ido para o beleléu. As melhorias do ex-marido também sumiram. A casa estava silenciosa, vazia, mas era dela. Primeira missão, reforma. Não para apagar o passado, mas para começar de novo com estilo. Recoloriu as paredes com tons quentes, pendurou cortinas de linho, espalhou livros, flores e fotos dos pais. Cada pincelada era como um curativo na alma. Chamou um consultor financeiro para resolver a herança. De acordo com a decisão judicial, cada centavo que o Renato tinha passado à mão foi devolvido. As contas foram descongeladas, as economias reativadas, mas o mais importante, ela recuperou a própria autonomia. Um dia, Dona Neuza passou para tomar um chá. Sentaram no quintal, sob uma macieira velha, comendo tortinhas que eram quase patrimônio histórico da família. Muito bem, minha querida, você recuperou a sua vida. Eu não teria conseguido sem você e a delegada Márcia, respondeu Camila, segurando a mão dela. Você é quem conseguiu tudo. Você se manteve firme mesmo quando parecia que era o fim, e ficou ainda mais forte. E ela estava certa. Susana não era mais a mulher que saiu algemada de casa, nem aquela que implorou ao marido que confiasse nela. Era outra, renovada. Os meses passaram. A vida voltou aos trilhos. E não era qualquer vida. Era uma vida construída do zero, com suor, coragem e muito café. Susana sempre curtiu o design de interiores, um talento herdado da mãe. Então pensou, por que não transformar isso em profissão? Abriu um estúdio de design, daqueles que fazem cada cantinho da casa parecer capa de revista. No começo pegava projetos pequenos com amigos, mas logo o boca a boca virou seu melhor marketing. No final do primeiro mês, já tinha 5 clientes fixos e fila de espera. O trabalho virou terapia, propósito e até um pouco de vingança estilizada contra o ex. A delegada Márcia apareceu para uma visita. "A lutadora", disse ela com um sorrisinho quase maternal. "Você não me ajudou só a ganhar o caso, me ajudou a me encontrar. Eu só te dei uma lanterna, você quem achou o caminho." As feridas emocionais cicatrizam devagar, né? Às vezes Susana ainda acordava no susto, sonhando com a traição ou com aquele sorriso falso da ex-sogra. Mas aos poucos os pesadelos deram lugar a manhãs tranquilas no jardim, jantares regados a risadas com Dona Neuza e a alegria dos clientes com os projetos prontos.
Um dia, fuçando o sótão, achou uma foto antiga. Ela e Renato na lua de mel, abraçados, sorrindo, felizes e completamente iludidos. Susana olhou por um tempo e rasgou a foto ao meio. Sem drama, sem rancor, só encerrando o capítulo. 6 meses depois do julgamento, organizou uma festinha no jardim. Nada chique, só os amigos mais próximos, lanternas de papel, música de fundo e muito pão de alho. Dona Neuza e o marido, seu Arnaldo, um casal de clientes que viraram quase tios, estavam lá. E a delegada Márcia, de jeans, cardigã e uma garrafa de espumante. "Tá lindo aqui", ela disse, olhando ao redor. "Você não só reformou a casa, reformou a sua vida." A noite passou suave. Riram, dançaram, brindaram a novos começos. Em um momento, Susana ficou de canto, só observando. 1 ano antes, tinha sido arrastada dali com algemas. Agora estava ali, de pé, dona de si, rodeada de gente de verdade. Quando todos foram embora, sentou-se na varanda olhando o céu estrelado. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Salvei a casa. Salvei a mim mesma. Tá tudo bem agora. Essa não era a vida que ela sonhou quando se casou com Renato. Era muito melhor. Recuperou uma força que nem sabia que existia. Tomou de volta tudo que tentaram roubar dela e fez isso do jeito mais poderoso, do jeito dela. A história com Renato e Beatriz ficou no passado, mas a história de Susana só estava começando. Bom, quantas vezes confiamos demais em quem está ao nosso lado, acreditando que o amor basta para sustentar tudo? A história de Susana é um retrato cru de como a manipulação pode vir disfarçada de afeto e como o perigo muitas vezes mora dentro de casa. Ser traída por um parceiro já é doloroso, mas ser traída por aquele que prometeu proteção é devastador. Ainda assim, mesmo quando tudo parecia perdido, Susana encontrou forças nas dores que lhe impuseram. Em meio às ruínas, ela descobriu uma mulher nova, mais forte, mais consciente, mais dona de si. A casa que lhe tiraram era só tijolo e cimento. O que ela reconstruiu foi sua identidade, sua dignidade e sua liberdade. Porque, no fim, o verdadeiro lar é aquele que a gente constrói dentro da gente. Então, nunca assine nada por amor sem entender o que está fazendo. Susana confiou cegamente e quase perdeu tudo, inclusive a si mesma. O maior golpe que ela sofreu não foi financeiro, mas emocional. Foi o golpe de ser manipulada por quem ela mais amava. A lição aqui é clara. O amor precisa andar de mãos dadas com o respeito e a transparência. Relacionamentos saudáveis se constroem com verdade, não com estratégias. E quando a vida te virar do avesso, não desista. Busque justiça, reconstrua sua base e lembre-se, não é vergonha cair. Vergonha é não se levantar. Susana caiu de um precipício emocional, mas subiu com alicerces ainda mais firmes. Porque quando a gente sobrevive ao pior, o melhor se torna inevitável. Agora me diz, se você fosse Susana, perdoaria Renato algum dia? Em uma situação como essa, você denunciaria mesmo sabendo que enfrentaria resistência e julgamentos? Se essa história te tocou, curte o vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente compartilha histórias reais, intensas e transformadoras. E você nunca sabe, a próxima pode ser parecida com a sua.